É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. O dia de trabalho do investigador havia terminado. Mas Edwin ficou até tarde em seu escritório, folheando casos antigos e fazendo anotações em seu caderno. Ele ainda não tinha 30 anos de idade. Mas, por sua seriedade e consideração, por sua meticulosidade no trabalho, o jovem tinha sido tratado pelo primeiro nome quase desde os primeiros dias de serviço. Desde que Edwin se lembrava, ele sempre sonhou em trabalhar na polícia. Um senso aguçado de justiça, em alguns casos, interferia na vida, mas também a ajudava. Por exemplo, os amigos de Edwin eram tão honestos e decentes quanto ele. Diga-me quem é seu amigo. Todos ao seu redor mudaram para melhor. Embora uma certa intransigência fizesse com que não fosse muito fácil se comunicar com Edwin. Além disso, o desaparecimento repentino de sua mãe, quando o garoto tinha apenas 12 anos de idade, influenciou a escolha de sua futura profissão. Edwin se levantou da mesa, se espreguiçou e fez alguns exercícios físicos, tonificando os músculos rígidos. Sim, ele estava um pouco atrasado hoje, mas não estava com pressa de chegar em casa ainda. Eu deveria ligar para o meu pai, não nos falamos há muito tempo, pensou Edwin, e, de qualquer forma, o que eu deveria estar fazendo sozinho no vilarejo? O homem discou um número conhecido e sorriu ao ouvir a voz ofegante de Gerard. Seu pai nunca se acostumaria a poder ligar de volta se ele não tivesse tempo de pegar o telefone. Então, onde quer que estivesse quando ouviu o telefone tocar, ele correu para dentro de casa, gritando de longe. Coro! Agora! Como se do outro lado do fio ele estivesse ouvindo e esperando. Alô, pai! O que está fazendo? Edwin. Edwin imaginou seu pai sorrindo, é bom ter notícias suas. O que mais há para fazer por aqui? Assisti ao noticiário e fui alimentar as galinhas. A varanda tem de estar pronta amanhã. As tábuas estão quase podres. E o presidente do conselho do vilarejo precisa de uma visita. Outro dia, na loja, as mulheres disseram que estavam dando algum tipo de ajuda financeira aos aposentados. Talvez eu consiga alguma. O senhor deveria desistir de seu vilarejo, pai. Vender a casa e se mudar para a cidade. Por que ficar sozinho? Compraremos um apartamento aqui e viveremos juntos. Meu salário é decente. É suficiente para nós. E você é velho. Se algo acontecer, é um problema chamar uma ambulância em seu vilarejo. Isso levaria algumas horas. O que eu deveria fazer em seu vilarejo, Edwin? Disse Gerard com uma voz culpada. Você pode sair pela porta e verá muitas pessoas ao seu redor. Você pode conversar com seu vizinho ou jogar uma partida de dominó com os homens. Você já teve seu dia e sabe de todas as notícias. O que devo fazer na cidade? Sentar perto da TV e esperar por você? Eu morreria de saudades de casa. Sentirei falta dos espaços abertos, da natureza. Como todas as vezes, esse diálogo não deu em nada, nenhuma decisão foi tomada. Edwin se despediu cordialmente e desligou o telefone. Pai, pai. Como ele sente falta do pai. Ele até sentia falta de sua aldeia, de sua vida rural. Sim, ele não visita o pai há muito tempo. Ele deveria ir à casa de seu pai neste fim de semana. Edwin voltou a se sentar em sua mesa e abriu outro arquivo. Ele estava em seu terceiro ano como investigador. Passava todo o seu tempo livre estudando casos de pessoas desaparecidas. Ele lia e relia cuidadosamente as informações obtidas durante as atividades de busca e anotava as informações mais importantes e úteis em seu caderno. Um dos principais motivos pelos quais Edwin optou pela aplicação da lei foi o desaparecimento de sua mãe. Ele esperava que, ao se tornar um investigador, pudesse encontrar pelo menos algum rastro, pelo menos alguma informação sobre sua mãe.
Na melhor das hipóteses, até mesmo encontrá-la. Se ela ainda estivesse viva. Seus dedos foram involuntariamente para a marca de nascença em seu pulso. Era sempre assim quando Edwin pensava em Karen, sua mãe. Ele se lembrava vividamente de como sua mãe havia acariciado sua marca de nascença em forma de coração e, apontando para dela, que era exatamente igual à do filho, disse a ele: "Veja, Edwin, em minha mão está a marca de seu coração, e na sua está a minha. Você e eu somos marcados por Deus." Edwin, ao revisar os relatórios de acidentes e as descrições das vítimas de crimes nos anos após o desaparecimento de Karen, procurou com certa apreensão por marcas especiais, com medo de ler sobre a marca de nascença em seu pulso. Mas, graças a Deus, nenhuma informação desse tipo havia sido encontrada. Portanto, ela não perdeu a esperança de um dia encontrar sua mãe. Houve uma batida insistente na porta do escritório. "Entre, Leslie", respondeu Edwin em voz alta. Ele reconheceu Leslie, a secretária do chefe, pela batida. Entrou uma moça jovem e muito atraente. "Está acordado até tarde de novo, Edwin? Quer que eu faça um café?" "Obrigado, Leslie, seria maravilhoso tomar café agora." Edwin sorriu ao ver como a moça estava feliz por poder falar com ele. Ela preparou o café com confiança, tirou alguns scones da sacola que havia trazido e o convidou para entrar. "Sirva-se, Edwin, eu mesmo os fiz." Eles se sentaram no sofá e Edwin tomou um gole do café aromático com prazer. "Por que você não vai para casa?" perguntou o jovem. "Seus noivos devem estar esperando por você." "De jeito nenhum", Leslie acenou com a mão, "eles são noivos? Jovens, verdes, sem perspectivas. Eles só pensam em diversão." Edwin riu. "Você parece uma quarentona experiente. Você também é muito jovem. Você precisa se divertir também. E o fato de seus fãs ainda serem jovens não é uma desvantagem, mas sim uma virtude. Que, infelizmente, passa com o passar dos anos. E quanto às perspectivas, todo general já foi um soldado raso. Se um jovem assim se casasse com você, ele subiria rapidamente na hierarquia." "Vamos, Edwin." Leslie se virou ressentida. "Por que você continua me pedindo em casamento? Eu tenho outros planos?" A moça olhou para o pesquisador com um sorriso malicioso. "E você, Edwin, quando planeja se casar?" "Sempre sozinho, trabalhando dia e noite." "Você continuará sendo um indigente. Você come barato. Aqui e ali, sanduíches e café. Você deveria encontrar uma esposa que cuidasse de você, que o alimentasse como um ser humano. Às vezes, você usa a mesma camisa por dias. Isso não está certo. Se você tivesse uma esposa, sempre dormiria em casa. Sempre que vou para casa, você está em seu escritório, procurando algo, folheando arquivos antigos." "Esse é o meu trabalho, Leslie", suspirou Edwin. "Horários irregulares." "A polícia tem horários irregulares", discordou a garota, "e o investigador é seu próprio chefe. Em caso de emergência, eles o chamam de casa e, às vezes, ele até dorme em seu escritório." "O que posso fazer, Leslie? A escolha é minha." Edwin já havia notado há muito tempo o interesse indisfarçável da secretária do chefe por ele. Leslie imediatamente prestou atenção nele, mesmo quando ele, um jovem formado em direito, conseguiu um emprego no comitê de pesquisa. No início, como estagiário. Mas logo a gerência, percebendo que ele era um estagiário talentoso que ajudou a resolver vários casos, o transferiu para o cargo de investigador. E, desde então, ele sempre tomou nota e incentivou o rapaz. Certa vez, no início de sua carreira, ele ouviu acidentalmente sua secretária falando ao telefone. "Brianna, tenho ótimas notícias." Disse Leslie, sua interlocutora invisível, entusiasmada, "temos um novo investigador, um jovem bonito, que não é casado. Ele não parece ter namorada, mas é muito importante. Meu chefe disse sobre ele, jovem e precoce, ele vai longe. E você sabe muito bem que meu chefe nunca está errado." Depois de ouvir a desconhecida Brianna, Leslie respondeu, abaixando um pouco a voz.
Vou pensar em alguma coisa. Sou uma garota interessante em todos os sentidos. Um pouco de insistência e vou direto para o cartório. Você não vai acreditar na idade dele, mas todos o tratam com respeito, por causa do primeiro nome e do nome do meio. Acho que ninguém pensaria em chamá-lo de Edwin. Apenas Edwin. Então, Edwin apenas sorriu, pois era bom ouvir essa opinião sobre si mesmo de uma secretária jovem e bonita, atrás da qual quase todos os policiais jovens correm. Mas Edwin não levou a sério a confissão ouvida inadvertidamente. E em vão. Desde então, um longo cerco havia começado. Leslie estava se esforçando para agradar. Edwin não queria ofender a moça. Ele gostava dela. Mas nada além disso. Ele não sentia nada de especial por Leslie. Ele a tinha visto e perdido a cabeça. Isso nunca aconteceu. Mas o cerco havia durado 3 anos. E a garota não estava disposta a desistir de seus planos. Ela continuou persistente e sistematicamente seus flertes. Você pode me dar uma carona para casa, Edwin? Ela ouviu a voz de Leslie. Está ficando tarde. Os ônibus não passam com muita frequência. Tenho medo de pegar um táxi sozinha. E eu moro no meio do nada. Edwin percebeu que Leslie estava pedindo para ele vir, mas não lhe disse nada. Desculpe-me, Leslie, mas tenho muito trabalho a fazer. Não voltarei para casa por um tempo. Talvez eu tenha que passar a noite aqui. Por que você não pede a um dos rapazes? Eles lhe darão uma carona para casa em um carro de patrulha, com luzes e música. Tudo bem, Leslie franziu os lábios em sinal de ressentimento. Vou voltar para casa sozinha. Não sou uma garotinha. Adeus, Edwin. A garota saiu infeliz e o jovem investigador voltou a estudar antigos casos não resolvidos. Já passava da meia-noite quando Edwin fechou a última pasta do dia e esfregou os olhos cansado. Mais uma vez tudo foi desperdiçado, mais uma vez nenhum único fio, nem uma única pista, nem uma única sugestão de onde encontrar sua mãe. Edwin fechou os olhos e a lembrança voltou vividamente para ele, como se tivesse sido ontem, naquele dia. Ele tinha acabado de fazer 12 anos. O ano letivo havia terminado e as tão esperadas férias de verão haviam chegado. No verão, a aldeia era uma graça. Os meninos e meninas passavam metade do dia no rio, nadando e se esparramando na água. Eles pularam do bunge, mergulharam na margem, se divertiram. E depois, um pouco congelados, fizemos uma fogueira na margem e assamos as batatas que havíamos trazido. Bem nas cinzas. E nós as comemos, queimando e espalhando fuligem em nossos rostos. Foi muito divertido. Depois, eles se sentaram na praia, conversando preguiçosamente e compartilhando as fofocas do vilarejo. Edwin lembrou-se de como, naquele dia, Diana, a filha da primeira fofoqueira da cidade, Mama Whitney, olhou com sardonicidade e disse: Vó, o que eu sei? Oh, o que eu sei? Ontem ouvi minha mãe conversando com os vizinhos. E o que ela disse? Diga-me, não me deixe esperando. Pediram os meninos. Edwin, não se ofenda, disse Diana, é sobre sua mãe. Apenas me diga o que ela disse, disse o garoto. Mamãe disse que sua mãe, tia Karen, foi completamente enganada pelo capataz visitante. Ela disse que havia se esquecido de sua família e perdido a consciência. Isso não é verdade. Edwin entrou na conversa e sua mãe está mentindo. Todo mundo sabe que ela é uma fofoqueira e conta tudo na cidade. Minha mãe não é assim. Bem, estou vendendo o carro pelo preço que comprei. Diana ficou ofendida, as avós costumavam dizer a mesma coisa. Edwin correu para casa, com lágrimas de ressentimento escorrendo pelo rosto. Ao entrar no pátio, ele viu seu pai encostado no batente da porta. O que há de errado, Edwin? Perguntou o pai, preocupado, vendo o estado do filho. Pai, por que dizem todo tipo de coisas desagradáveis sobre minha mãe no vilarejo? Perguntou Edwin, com os olhos brilhando. Ah, é isso que você quer dizer, suspirou o pai, não acredite em ninguém, filho. Esta é uma cidade sem fofocas.
E não pense mal de sua mãe. Ela só ama a mim e a você. Isso é verdade? O menino sorriu esperançoso e suas lágrimas secaram como se não fossem nada. Claro que é verdade, Edwin, Gerard o abraçou. Nossa mãe sempre estará conosco. Você não dá ouvidos a ninguém. Nunca. Então a porta rangeu e Karen entrou no pátio. Uma mulher que trabalhava como leiteira e tinha acabado de voltar da ordenha da noite. Ao ver seu marido e filho, a mulher perguntou ansiosa: Gerard, Edwin, o que há de errado com vocês para estarem tão ruins como estão? Edwin correu para a mãe e enterrou o rosto em seus seios, respirando o cheiro familiar de feno e leite. Whitney disse a verdade novamente. Edwin acreditou, explicou Gerard, escondendo os olhos. Karen se agachou e olhou bem nos olhos do filho. Edwin, filho, por que você está tão chateado? Whitney é uma mulher e tanto, ela não consegue dormir a menos que faça algo desagradável a alguém. Venha para dentro, vou lhe servir um pouco de leite fresco. Edwin, que havia se acalmado rapidamente, entrou na casa com seus pais e tomou um pouco de leite e comeu os scones que sua mãe havia assado no dia anterior. Durante a noite, Edwin ouviu durante o sono as vozes tensas de seus pais, que estavam discutindo algo atrás da parede. De manhã cedo, sua mãe foi tirar leite. Edwin não a viu mais. Durante toda a noite seguinte, Edwin esperou em vão por sua mãe. Ele andou inquieto de um canto a outro, sempre olhando para o relógio. Sua mãe continuava sem aparecer. Finalmente, não conseguindo suportar a tensão, Edwin sugeriu: Pai, o senhor me deixa correr para a fazenda, caso aconteça alguma coisa? Corra, meu filho, corra. Exausto, ele caiu em sua cadeira. Suas mãos estavam tremendo. Edwin saiu correndo da casa e correu para a fazenda, que ficava nos arredores da vila. Ele corria a toda velocidade, e a ansiedade e a preocupação cresciam em seu peito. Não havia leiteiras na fazenda. Apenas o caseiro da fazenda, Dustin, estava recolhendo o feno entre os currais das vacas. Dustin, você viu minha mãe? Perguntou o menino, ofegante e gaguejando de excitação. Ela saiu com todas as mulheres, e assim que todas as vacas foram ordenhadas, o velho disse: Por que você está com raiva? Talvez vocês tenham sentido falta um do outro. Mesmo que já tenham se passado algumas horas. Dustin coçou a nuca pensativamente. Edwin correu para casa em pânico e, no caminho, perguntou aos vizinhos se alguém tinha visto sua mãe. Mas todos deram de ombros, surpresos. Quando o garoto cansado chegou em casa, logo percebeu que sua mãe não estava lá. Gerard estava vestindo sua jaqueta, obviamente indo a algum lugar. Pai, aonde você vai? Eu vou com você. Filho, eu mesmo vou buscá-la. Você fica em casa. Caso a Karen chegue em casa e não tenha ninguém, vamos ficar procurando um pelo outro a noite toda. E o pai, sem esperar pela resposta do filho, saiu pela porta. Gerard só voltou pela manhã, cansado e chateado. Tudo bem, pai. Edwin correu em sua direção. Você aprendeu alguma coisa? Não, filho, ele balançou a cabeça. Procurei em todos os lugares, até mesmo na floresta mais próxima. Não há nenhuma Karen em lugar algum. Encontrei o lenço dela na clareira. Gerard tirou do bolso o lenço colorido de sua mãe. Ela o usava no trabalho. O que vamos fazer, pai? Perguntou Edwin em estado de choque. Temos que ir à polícia, à cidade. Iremos até o policial pela manhã e veremos o que ele diz. Durante a noite, pai e filho quase não dormiram. Apenas de vez em quando ele cochilava e Edwin caía em um sono curto e agitado. Ao amanhecer, Gerard e Edwin foram para o lado oposto da cidade, direto para a casa do policial local. Alex, um homem idoso que havia trabalhado como policial durante toda a sua vida, o Aniskin o local, como os moradores o chamavam carinhosamente, comparando-o ao herói do filme de mesmo nome, já estava acordado. Gavrili Chavriligagaga. Edwin. Por que você veio correndo tão cedo? O que aconteceu? Minha mãe está desaparecida, Alex, disse Edwin, mal conseguindo conter as lágrimas.
Gavrili Chavriligagaga, Gavrili Chavriligagaga, diga-me o que aconteceu. Não sei, Alex, disse Gerard com tristeza, depois da ordenha da tarde, ela não voltou da fazenda. Fui procurá-la e ela não estava em lugar nenhum. Só encontrei o lenço nos arredores da vila. Foi um acidente. Ele estava caído nos arbustos. Vamos para a delegacia, ordenou o homem. A delegacia ligou para sua sala no conselho do vilarejo. Vamos decidir o que fazer. Eles correram para o salão do vilarejo. Tudo dentro de Edwin estava dominado por um sentimento ruim de pressentimento, de saudade e uma sensação de algo irreparável. Na delegacia de polícia, Alex o fez contar tudo em detalhes, deu-lhe uma folha de papel e disse-lhe para escrever uma declaração. E ele mesmo ligou para a polícia da cidade e contou brevemente o que havia acontecido. Como esperado, eles prometeram não iniciar medidas investigativas por 3 dias. Mas pediram a Alex que começasse já no local. Afinal de contas, uma cidade não é uma cidade. Tudo fica ao ar livre. E uma pessoa não pode desaparecer sem deixar rastros. As medidas foram executadas durante vários dias. Todas as leiteiras que trabalhavam com Karen foram entrevistadas. Elas mostraram que a mulher saiu do trabalho com todas as outras, mas depois disse a todas que havia esquecido algo e foi na direção oposta. De acordo com o caseiro Dustin, a mulher nunca mais voltou à fazenda. E nunca mais foi vista. Durante toda a investigação, Edwin e Gerard viveram como um vulcão, esperando a todo momento por uma erupção. Seu pai estava emaciado, não se barbeava há quase 1 mês e parecia um aborto. Edwin tentou acalmar o pai, embora, mesmo com sua idade, ele percebesse que nada poderia ser consertado. Mesmo nos casos mais desesperadores, ainda há esperança. Certa noite, Gerard chamou seu filho. Edwin, filho, venha cá. Um sentimento ruim tomou conta de Edwin. Você descobriu alguma coisa? Pai, ela está viva? Edwin, você e eu sempre teremos esperança em nossa mãe e nunca perderemos a esperança. E nunca perderemos a esperança. Você ouviu isso, filho? Ela não está em nenhum hospital ou necrotério. E se estiver, isso significa que Karen está viva. Acredite nisso, filho. Por que está falando tão engraçado, pai? Eles simplesmente não investigam mais. Fazem o que têm de fazer e guardam o caso. Isso é tudo, Edwin. Já se passaram muitos anos desde então. A cidade especulou todo tipo de coisa sobre o desaparecimento de Karen. Havia até mesmo um maníaco mítico, que supostamente vivia na floresta local e atacava mulheres jovens. Aos poucos, porém, as coisas foram se acalmando. Uma notícia, por mais barulhenta que seja, é substituída por outra, e a anterior é esquecida. Afinal de contas, a vida não para. Edwin morava com seu pai. Gerard nunca se casou novamente e criou seu filho sozinho. E Edwin, por conta própria, a partir daquele momento, decidiu que, assim que terminasse a escola, iria para a faculdade de Direito e se tornaria um investigador para sempre. E então ele mesmo procuraria sua mãe. Depois da escola, Edwin foi imediatamente para a cidade e entrou no ensino médio sem problemas. Não foi difícil, dada sua persistência e determinação. Ele se formou no ensino médio como um advogado brilhante com um diploma vermelho. E seu sonho se tornou realidade, ele é investigador no comitê de investigação da cidade. E agora, há 3 anos, cada minuto livre é dedicado à procura de sua mãe. Ele se candidatou a casos ou perdidos, como eram chamados nos círculos policiais, comparou, leu de capa a capa, tentando encontrar algo em comum com o caso de sua mãe. Mais importante ainda, ele verificou as descrições e identidades dos corpos não identificados. Para ter certeza, mais uma vez, de que a mãe não estava entre eles. Bem, é hora de fazer as honras. Tenho que dormir por algumas horas. E pela manhã, novamente trabalho, incidentes e crimes, sérios e não tão sérios, mas mesmo assim a cabeça precisa descansar. Edwin ainda estava pensando se deveria ir para o apartamento alugado ou passar a noite em seu escritório, quando de repente o telefone fixo tocou. Sou eu, ele pegou o fone.
Edwin, aqui é o oficial de serviço do departamento. Você poderia descer, por favor? Temos um incidente em comum aqui. Já estou indo, disse o homem, e saiu correndo pela porta. Era uma sorte que o comitê de investigação estivesse localizado na sede da polícia. Em uma emergência, não havia necessidade de correr de um lado para o outro da cidade. No caminho para o primeiro andar, Edwin viu um quadro interessante. Na janela do policial de plantão estavam duas mulheres de aparência incerta, obviamente sem residência fixa. Nas mãos de uma delas havia uma grande sacola, da qual algo rangia e se aglomerava. O que está acontecendo? Edwin foi até a janela. Essas pessoas alegam ter encontrado um bebê em um depósito de lixo. O que foi? O homem não conseguia acreditar no que ouvia. Chame uma ambulância imediatamente. Ele ordenou e pegou a sacola das mãos da mulher. As duas mulheres sem teto foram até a parede e se sentaram no banco. Edwin abriu a bolsa e realmente viu o bebê. O bebê estava de fralda, mas, pelo que parecia, estava completamente ileso. Ele nem sequer chorou, mas olhou para ele com olhos enormes e claros e balbuciou em uma língua que só ele entendia. Meu Deus, que bebê, respirou o investigador, o que aconteceu com você, bebê? Que mãe sem coração o abandonou de forma tão cruel? Naquele momento, uma ambulância chegou e o médico imediatamente examinou o bebê. À primeira vista, o bebê não apresentava ferimentos. Mas o bebê foi levado ao hospital para exames mais detalhados. Agora podemos começar a interrogar as mulheres que levaram a descoberta para a delegacia de polícia. Só que as mulheres, aproveitando a comoção, desapareceram em algum lugar. Onde estão as vagabundas? Perguntou Edwin ao policial de plantão. O jovem tenente de plantão quase jurou: eu me distraí e elas desapareceram. Parabéns, tenente, resmungou Edwin, não só temos uma mãe caloteira para procurar, como também perdemos nossas testemunhas. Você colheu os depoimentos delas? Ou pelo menos as interrogou? O que elas disseram? Bem, elas disseram que vasculharam nossa vizinhança, procurando comida ou qualquer coisa útil nas lixeiras. Procurando comida, zombou Edwin, fale em linguagem normal. Desculpe-me, Edwin, corou o tenente. Estávamos procurando comida ou roupas. E nos deparamos com esta bolsa. Achamos que tínhamos encontrado algo útil, mas havia um bebê dentro dela. Eles ficaram assustados. Eles não têm celular. Eles o trouxeram para cá. Vocês conseguiram algum dado? Que tipo de dados eles têm? São sem teto. Tenente, o Edwin está furioso, vou repreendê-lo por inconsistência. Como assim, sem teto? Eles têm alguma informação? Você se lembra se eles se dirigiam uns aos outros pelo nome ou apelido? Você notou alguma marca distintiva? Pense, tenente, recupere seu bom nome. O jovem oficial de serviço corou de tensão. Ele fechou os olhos, tentando se lembrar de cada minuto. Edwin não o pressionou. Ele sabia que não deveria interferir, que deveria deixá-lo se lembrar. Por fim, o tenente falou com entusiasmo. Eu me lembrei, Edwin. Realmente, eu me lembrei. Fale rápido ou escreva de uma vez, antes que você se esqueça novamente. Uma delas, segurando a bolsa, virou-se para sua amiga Verônica, a outra a chamou de Irene. E a Verônica tem uma marca de nascença no pulso. Parece um pequeno coração. De repente, Edwin sentiu o chão sair de debaixo de seus pés, sua cabeça balançou e ele perguntou novamente com os lábios secos. O que você disse? Uma marca de nascença no pulso? No formato de um coração? Assim. Ele desabotoou nervosamente a manga da camisa e revelou a marca de nascença. O tenente, atônito, acenou com a cabeça em sinal de confusão. Sim, quase assim. O que tudo isso significa, Edwin? Você conhece essa mulher? Ela é sua parente? Ela é minha mãe, tenente. Edwin, tomado pela maior empolgação, saiu correndo da sede da polícia e percorreu as ruas ao redor, tentando encontrar essas mulheres.
Mas foi tudo em vão. Elas haviam desaparecido no ar. Edwin voltou à delegacia depois de várias horas de buscas infrutíferas. Totalmente arrasado e deprimido. Em silêncio, tentando não olhar para o policial de plantão, ele foi até seu escritório e caiu exausto no sofá. Que idiota eu sou! Pensou Edwin, amaldiçoando a si mesmo com as últimas palavras, e repreendendo o tenente também. Eu me comportei como um novato. Ele foi gentil com o garoto e não cuidou das testemunhas. Aquela vagabunda é realmente minha mãe? Não há coincidências. Então, por que Verônica e não Karen? Apenas perguntas. Só que agora eu sei exatamente quem procurar. Não preciso sair correndo pelas ruas como um idiota. Vou enviar os xerifes para procurar essas mulheres. Fazer retratos falados e ver se alguém as reconhece. É uma cidade grande, é claro. Mas não existe um dos interrogados, ou os informantes não dirão nada. Afinal, você tem que visitar os abrigos de sem-teto, os lugares onde os sem-teto moram. Há todo um sistema de ações investigativas. E eu, como todo mundo tão inteligente e educado, cedi à empolgação e saí correndo pela cidade ao acaso. Que idiota! Foi como um sonho que se tornou realidade. Não havia mais sonho em nenhum dos olhos. Edwin se levantou, foi ao banheiro e lavou o rosto na pia. Ele se olhou no espelho e disse: o assunto seguiu em frente. Parabéns, Edwin, o gelo foi quebrado, senhores do júri. Quando Leslie entrou no escritório do investigador pela manhã, ficou surpreso com o quanto o homem havia mudado durante a noite. Ele estava alerta, alegre e determinado. Edwin, você parece tão feliz. O que aconteceu? Ouvi dizer que encontraram o bebê no lixo ontem à noite. Sim, Leslie, encontraram. O hospital ligou. O bebê está bem. Ele é perfeitamente saudável. Por que está tão feliz? Não estou entendendo. Oh, Leslie, sorriu Edwin, é um menino. E ele está vivo. Ele vai viver. Você virá comigo ao hospital para ver como está o bebê? Vamos pegar a bolsa e a fralda em que o encontraram. Claro, vou fazer isso agora, Leslie concordou prontamente, só vou pedir para o chefe ir embora. Meia hora depois, os jovens estavam a caminho do hospital. Enquanto Leslie se dirigia ao bebê, Edwin pegou as coisas necessárias com o médico-chefe e entrou no quarto onde a criança estava temporariamente internada. Ao entrar, ele parou surpreso. Leslie estava de pé junto à janela, segurando gentilmente o bebê nos braços e dizendo carinhosamente: como você é pequeno, como é doce. Não tenha medo, bebê, não tenha medo de nada, você está em boas mãos agora e nada de terrível acontecerá com você. Um episódio com um enjeitado do lendário filme O Lugar de Encontro não pode ser mudado ou lhe veio à mente. Por um momento, ele até se imaginou como Sharapov, voltando de uma missão de combate. Como Leslie ficava bem com um bebê nos braços, e por que ele não havia percebido antes que Leslie era tão bonita? E como era fácil imaginá-la como mãe. Era como se ele a estivesse vendo pela primeira vez. Edwin balançou a cabeça, afastando os pensamentos inesperados, e se aproximou da garota. Bem, você a conhece? Leslie virou seu rosto radiante para ele e falou com confiança. Edwin, como é linda! Onde colocá-la agora? Eu não sei. Provavelmente em um orfanato. E então alguém o adotará. De repente, Leslie abraçou a criança e se afastou. Eu não quero. Não quero deixá-lo. Edwin, o que está acontecendo comigo? É como se eu tivesse encontrado meu filho. Acalme-se, Leslie, Edwin estava envergonhado. Ele vai superar isso. Você e eu vamos visitá-lo. Você ainda é muito jovem. Terá muitos filhos seus. Que tolo você é, Edwin, e ainda por cima um investigador. Leslie se irritou. Como isso pode acontecer se eu já sinto amor de todo o meu coração por esse bebê? O que isso tem a ver com os meus bebês? E, de qualquer forma, tenho 25 anos de idade. Estou pronta para a maternidade.
Sinto isso dentro de mim. E quero esse bebê. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Dê-me o bebê e vamos trabalhar. Eles não vão lhe dar o bebê de qualquer maneira. Pelo menos não imediatamente. Você não é casada. E eles vão escolher uma família inteira. Há muitos atrasos. Leslie e Edwin voltaram para o comitê de pesquisa. Durante todo o caminho, ficaram em silêncio, mergulhados em seus próprios pensamentos. No escritório, Edwin sugeriu: por que não tomamos um café? Não, obrigada, Edwin, recusou Leslie com uma frieza inesperada, estou esperando o chefe. Tenho trabalho a fazer. Edwin deu de ombros, entrou no escritório e começou a trabalhar. Em primeiro lugar, ele ligou para todos os policiais do distrito, informou-os de que havia enviado as informações sobre os dois vagabundos e disse a eles que começassem a procurar imediatamente. Edwin então decidiu que não tinha o direito de esconder informações tão importantes de seu pai e discou o número dele. Pai, alô, disse ele ao telefone, quando ouviu sua voz nativa, eu realmente preciso que você largue tudo e venha imediatamente me ver, na cidade. Se você se preparar agora mesmo, pegará o ônibus. Eu o encontrarei na estação. Edwin, há algo errado? Perguntou Gerard, inquieto. Você não está doente? Não há nada de errado, pai, disse Edwin tranquilizadoramente, mas preciso de você aqui. Explicarei tudo quando você chegar aqui. Apresse-se, pai. Então Edwin terminou o assunto principal e pediu ao chefe alguns dias de folga, explicando que era um problema pessoal, por assim dizer, por motivos familiares. Algumas horas depois, ele estava na estação de trem para encontrar seu pai. Gerard estava em seu próprio repertório. Como sempre acontecia quando um homem mais velho ia à cidade para ver o filho, ele estava carregado de sacolas e sacolas de coisas. Eles chegaram ao apartamento alugado de Edwin e Gerard começou a tirar manteiga salgada, potes de cogumelos em conserva, chucrute, picles e tomates de suas muitas sacolas. E, é claro, algumas dúzias de ovos frescos de suas galinhas. Bem, pai, de onde você trouxe tanta coisa? Edwin riu, você acha que estou morrendo de fome aqui? Eu sei como vocês comem aqui, resmungou o pai. Vocês comem todos os tipos de produtos químicos. Você bebe café o tempo todo. Eu trouxe minha própria bebida alcoólica, feita em casa. E meus próprios produtos, limpos e frescos, da aldeia. Todas as vitaminas. Venha, sente-se. Vou arrumar a mesa. Gerard, brincando e brincando, cortou uma banha deliciosa, cheia de veias. Ele colocou picles pequenos em um prato, temperou-os com óleo, vinagre e anéis de cebola. Colocou chucrute que cheirava a raiz forte e batatas cozidas, temperando-as também com o óleo aromático da creperia de sua aldeia. Edwin, embora não estivesse com fome, olhou para esses pratos apetitosos e teve vontade de comer. Bem, tudo bem, pensou ele, vamos conversar durante a refeição. O que há de errado com você? Perguntou meu pai, finalmente, servindo um licor espesso e aromático em copos. Edwin tomou um gole da bebida e olhou diretamente nos olhos de Gerard. Acho que encontrei minha mãe. Seu pai engasgou com a bebida e tossiu. Edwin lhe deu um tapinha nas costas. Calma, pai, não se preocupe tanto, nada está claro ainda. O pai ordenou com firmeza. Conte-me. Veja, pai, algo muito estranho aconteceu esta noite. E Edwin contou tudo ao pai em detalhes, sem omitir o menor detalhe. Gerard ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ele olhou para o filho. Ele sabia que isso aconteceria um dia. Eu não entendo, pai, Edwin gaguejou, o que isso significa? Você sabia que a mamãe estava viva? Desde quando? Talvez você sempre tenha sabido onde ela estava e só não me contou. Como foi possível, pai? Não, Edwin, não é isso. Meu pai sorriu tristemente. Eu também não sabia no começo. Eu também estava preocupado. Temia que Karen estivesse em apuros. Mas um ano depois, chegou uma carta. Você mesmo pode lê-la, se quiser.
Eu sempre a carrego em minha carteira. Meu pai tirou a carteira do bolso e retirou um pedaço de papel engordurado. Era óbvio que o homem o havia relido muitas vezes. Edwin pegou o pedaço de papel com entusiasmo e viu as linhas escritas com a caligrafia infantil de sua mãe. Querido Gerard, estou lhe escrevendo agora porque antes eu tinha medo de confessar meu pecado a você. Mas meus sentimentos eram mais fortes do que eu. Não pude lutar contra eles. Eu me amaldiçoo com as últimas palavras, rujo como uma baleia beluga na noite, sinto falta do Edwin, sinto falta de você, sinto falta da minha antiga vida tranquila e feliz. Mas minha consciência não me deixa voltar atrás. Escolhi o amor, de forma tão abrupta e inesperada que ele cobriu minha cabeça e deixei meu filho e marido mais próximo. Mas Deus já me puniu. Meu escolhido acabou se tornando um homem cruel e rude. E meu coração sente que isso não vai acabar bem. Não sei quanto tempo ainda me resta de vida. Não penso muito. Mas só sei de uma coisa. Para o resto de minha vida, vou me arrepender do que fiz. E a cada minuto, a cada respiração, lembrarei que já fui uma mãe e esposa feliz. Não deixe que isso suba à sua cabeça. Karen. As linhas se estenderam diante dos olhos de Edwin, traiçoeiramente cheios de lágrimas. Ele deixou cair a carta e cobriu o rosto com as palmas das mãos. Como pode ter sido, pai? Por que não me contou? Todo esse tempo eu só temia uma coisa, que minha mãe estivesse morta. Em cada linha da carta há tanta dor, tanta vergonha e tanta angústia que eu deveria ter procurado por ela há muito tempo, para salvá-la. Mas onde procurar, meu filho? Meu pai sorriu amargamente, não havia remetente, nem mesmo um carimbo do correio. Talvez ele a tenha passado para alguém. Você já passou por tanta coisa desde que Karen desapareceu, que não ousei preocupá-lo novamente. Você estava começando a se acalmar. Sinto muito, filho. Edwin se sacudiu e olhou de volta para o pai. Está tudo bem, pai. Esse assunto está encerrado. Agora tudo o que temos de fazer é olhar e esperar. Agora, pelo menos, tenho certeza de que foi a mamãe. Sua marca de nascença. Mas, por alguma razão, sua amiga a chamava de Vera. No dia seguinte, Edwin foi trabalhar, embora tivesse usado apenas um dia de folga. Mas ficar em casa no escuro era insuportável. Aqui, pelo menos, ele estava no meio de tudo, podia se distrair. Estranhamente, Leslie não o tinha visto nenhuma vez hoje. Não era como a garota. De repente, Edwin percebeu que sentia falta de Leslie, que sentia falta de suas atenções, de seus flertes. Ele decidiu ir até a recepção para falar com o supervisor e saber como a garota estava. Para a surpresa de Edwin, Leslie não estava lá. Ele ligou para o escritório de contabilidade e perguntou às moças: Meninas, não estou vendo a Leslie, ela está bem? Bem, você está acordado até tarde, Edwin, disseram as garotas. Leslie tirou férias. Ela vai se casar. Ela está se preparando para o casamento. Que casamento? Edwin ficou maravilhado. Que casamento? Do que você está falando? Assim mesmo, casamento. Você achou que ela iria persegui-lo e sofrer pelo resto da vida? Toda garota sonha em se casar. Edwin ficou subitamente magoado. Como pode ser isso? Há apenas 24 horas, ele tinha certeza de que realmente gostava de Leslie. Ela estava mostrando sinais tão óbvios de atenção. Ele não duvidou nem por um momento que a garota estivesse determinada a conquistá-lo. Tudo era transparente e absolutamente previsível. Tudo era transparente e absolutamente previsível. E agora, de repente, ela decidiu se casar? Com quem? Edwin entrou no estúdio e se sentiu enganado. Por tantos anos, Leslie, uma fã fiel, sempre esteve lá. Fazendo café, levando bolos, tratando-o, cuidando dele. E, de repente, tudo isso desapareceu. E a garota realmente era uma ótima cozinheira. Então, por que ela mudou de repente? Talvez ele tivesse feito algo que a ofendesse.
Mas Edwin, depois de analisar seu comportamento com Leslie, não encontrou nada que a ofendesse ou insultasse. Tudo bem, já chega. Edwin decidiu. Falaremos sobre isso mais tarde. Chega de bobagens. Há muitas coisas importantes a fazer. E a mais importante de todas era encontrar a mamãe. O investigador começou a telefonar para ver os resultados da busca pelos vagabundos. Até agora, nenhum resultado. Então ele começou a examinar a bolsa que continha o bebê abandonado. Era apenas uma bolsa. Uma grande sacola de utilidades. Obviamente velha, usada por anos, desgastada em alguns lugares. Olhando cuidadosamente dentro dela, o olhar de Edwin de repente parou em um pedaço de papel. Ele o retirou com cuidado e pegou uma lupa para ver o que dizia. Lá estava ele. Era um pedaço de um cheque. Um cheque normal de supermercado. O homem enfiou cuidadosamente o cheque em um saco plástico e correu para o laboratório para entregá-lo aos especialistas. Eles seriam capazes de extrair tudo o que pudessem do pedaço. A fralda não nos disse nada. É uma fralda de bebê comum, como milhões de outras. Nenhuma inscrição ou marca de identificação. De repente, o telefone toca. Estou ouvindo. Edwin, acho que tenho algo para você, ouviu-se a voz satisfeita de um policial idoso, Adam, da periferia da cidade. Fale, Adam, não demore muito. Edwin estava animado. O que você tem? Ontem eu estava em um quartel abandonado, bem, onde os vagabundos locais se reúnem. Ele me mostrou esboços dessas duas mulheres. Sim. Eu as reconheci. Há algum tempo, cerca de 2 anos, elas estavam rondando o quartel. Uma delas, Irene, era sem-teto há algum tempo. A outra, dizem que é nova. O que você sabe sobre a outra? Edwin se apressou. Nada. Quero dizer, nada mesmo. Dizem que ele perdeu a memória. Ela não conseguia nem se lembrar do próprio nome. A própria Irene a encontrou em um terreno baldio, inconsciente, espancada, congelando do lado de fora, com montes de neve ao redor. Ela arrastou a pobre coitada até o duto de aquecimento e saiu. Ela mesma a chamou de Verônica. Mas o problema é que o comandante da delegacia está um pouco confuso. Fale, Ada. Por que tenho que arrancar cada palavra de você? Sabe, Edwin. Quando eles se mudaram para esse quartel abandonado, um velho vagabundo se interessou pela garota nova. Ele começou a assediá-la, reivindicando-a como sua. Irene pegou sua amiga resgatada e fugiu do local. Elas nunca mais voltaram. Onde eles estão agora? Edwin estava chateado. Estamos procurando, Edwin, estamos procurando. Já envolvi a gangue local. Nós os encontraremos, não se preocupe. É só uma questão de tempo. Edwin agradeceu ao policial, despediu-se e desligou o telefone. Pobre mamãe, o que ela havia passado? Involuntariamente, ele acariciou o coração em seu pulso. Seu coração começou a doer. Edwin foi até a janela e olhou para a cidade, afogada na escuridão. Aqui e ali, ele podia ver as luzes dos apartamentos e dos postes de iluminação pública. A cidade parecia calma e pacífica. Mas em algum lugar, do outro lado da janela, sua mãe, que havia perdido a memória, estava caminhando. Talvez com fome e frio. De repente, ela sentiu um grande desejo de compartilhar suas preocupações com alguém. Se ao menos Leslie estivesse por perto, doce e gentil, Edwin lhe contaria tudo. E ela teria entendido, se compadecido, tentado confortá-lo. De repente, bateram à porta. Entre, Edwin saiu de suas reflexões. Leslie entrou hesitantemente no escritório. Olá, Edwin, disse a garota em voz baixa. Leslie, Edwin se alegrou, você desapareceu tão de repente. Dizem que você está com sorte, que vai se casar, e quem é o homem de sorte? Edwin percebeu que estava dizendo a coisa errada. Que idiota, ele se repreendeu mentalmente, não sei o que perguntar. Estou saindo, Edwin, assentiu a moça com tristeza, vim me despedir.
Vou entrar em licença maternidade depois do casamento. Se tudo correr bem. Como você está indo rápido, brincou Edwin novamente de forma inadequada. Qual é o meu problema? Ela respondeu com raiva. Leslie, sente-se, vamos conversar. Ele convidou a garota para ir até a mesinha. Leslie se sentou obedientemente. Quer que eu faça café? Mas eu não tenho bolos tão bons quanto os seus, que tal um biscoito? Não, obrigada, Leslie disse que não. O que há de novo com vocês? Encontraram alguma testemunha? Descobriram algo sobre meu bebê? O que quer dizer com o meu bebê? Edwin ficou surpreso. É isso que significa, Edwin, a garota levantou o queixo, ele é meu. Estou preparando os papéis para a adoção. E agora a família da criança estará completa. Era como se um quebra-cabeça estivesse se formando na mente de Edwin. Foi por isso que você decidiu se casar? O que eles pensaram? Que eu dedicaria toda a minha vida a você. Eu quero uma família. E eu amei aquele rapaz à primeira vista. Tenho um admirador que faria qualquer coisa por mim. Então, eu me casarei com ele e adotaremos o bebê. Edwin se sentou ao lado de Leslie e tomou as mãos dela nas suas. Leslie, ele começou suavemente, tanta coisa aconteceu nos últimos 2 dias que minha cabeça está girando. E, nesse período, percebi 2 coisas. A primeira é que minha mãe está viva e eu vou encontrá-la. E a segunda coisa é que sou um tolo cego e indiferente. Quase perdi a melhor garota do mundo. Leslie ergueu os olhos cheios de lágrimas para Edwin. É verdade, Edwin? Já chega de me chamar de o Edwin. Sorriu Edwin, eu abro meu coração para você, confesso meu amor a você, e você é todo o Edwin. Edwin, como se estivesse saboreando o nome, respondeu a Leslie lentamente, vi o bebê. De repente, a garota ficou alarmada, vi a criança? Se eu não me casar, eles não a darão para mim. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Não vamos nos apressar, Leslie, abraçou a garota Edwin, não se preocupe, resolveremos os problemas à medida que eles surgirem. Você sabe como eu sou. É muito importante para mim dar um passo tão grande, certo? Está bem, está bem, está bem. E agora estou convidando você para o jantar da aldeia. Meu pai veio e me trouxe tantas coisas deliciosas que agora, como um homem honesto, sou obrigado a convidá-lo. Não sou o único que precisa se satisfazer às suas próprias custas, brincou o homem. Eles deixaram o prédio da polícia e caminharam lentamente em direção à casa onde Edwin morava. No caminho, ele contou a Leslie o máximo que pôde sobre sua infância, como sua mãe havia desaparecido, como eles haviam vivido todos aqueles anos com seu pai. E por que ele havia decidido se tornar um investigador. E eu tenho procurado minha mãe todos esses anos. Tenho organizado sistematicamente minhas informações. Tudo sem sucesso. E, de repente, como dizem, sem uma declaração de guerra, ela apareceu no departamento. E no meu turno. Como a providência divina queria que acontecesse. A moça assentiu com simpatia. E você perdeu uma coisa. É mesmo? Disse Edwin, surpreso. O que eu perdi? O fato de que você quase encontrou sua mãe somente por causa do bebê que aquelas mulheres encontraram e levaram para a polícia. É isso mesmo, Edwin riu, eu devo isso ao bebê. Quando entraram no apartamento, o pai de Edwin já estava com eles na porta, olhando ansiosamente para o relógio. Oh, filho, temos companhia? Sorriu Gerard. Sim, pai, está é Leslie, Leslie, este é Edwin, e este é meu pai, Gerard. Entre, Leslie, Gerard se agitou, vou pôr a mesa. A generosidade da natureza, por assim dizer. Meu pai correu para a cozinha e se apressou em preparar as iguarias, dizendo: que alegria! Há quanto tempo ele esperava que Edwin constituísse uma família. Que coisa ver um homem tão positivo, educado e com um emprego sólido. Mas ele ainda é preguiçoso, já é hora de cuidar dos meus netos. Vamos lá, pai,
interrompeu o filho envergonhado, o senhor já se casou comigo. Então está na hora. Você não consegue se mover sozinho, precisa de um empurrão. Os três estavam sentados na pequena cozinha do apartamento alugado de Edwin, comendo apetitosos presentes da natureza, como Gerard os chamava. Com o licor doce especial do velho. E todos estavam tão calorosos e relaxados, acolhedores e afáveis. Finalmente, papai não aguentou mais. Edwin, você tem notícias de Karen? Edwin guardou o prato e contou ao pai tudo o que havia aprendido. É assim que as coisas são, pai. Tenho a sensação de que eles encontrarão a mamãe em breve. Já há muitas pessoas procurando por ela. Ele tirou um desenho do bolso e o entregou ao pai. Aqui, veja como está agora. Gerard pegou cuidadosamente a folha de papel com o desenho do artista da polícia e ficou olhando para ela. Karen envelheceu. Eu também não estou ficando mais jovem. Pobrezinha. Pelo que ela passou. Está tudo bem. Encontre-a assim que puder, filho. Vou me certificar de que ela se recupere e se lembre de tudo. Lembre-se de nós. De repente, Leslie estendeu a mão. Vamos, me dê o desenho. Ela olhou atentamente para a folha e pensou. Acho que já vi essa mulher em algum lugar antes. Como? Edwin não conseguia acreditar no que ouvia. Onde? Quando? Espere, Edwin, deixe-me lembrar, enrugou a testa de Leslie, em algum lugar recentemente. Acho que foi no bairro onde moro. É isso mesmo. No mercado. Leslie deu um tapa na testa. Eu já vi isso. Temos um mercado improvisado perto de nossa casa. Eles vendem produtos. E outras coisas. Muitos moradores de rua ficam por lá. No final do dia, os vendedores lhes dão o que não venderam, produtos perecíveis. Foi lá que vi essa mulher algumas vezes. Com uma namorada, por sinal. Sua mãe é a mais quieta. Mas sua amiga é uma lutadora. Ela é uma lutadora. Edwin andava animado pela cozinha. É tudo a mesma coisa. Leslie, você é um milagre. Sugiro que passemos a noite em minha casa hoje. Amanhã, iremos ao seu mercado e procuraremos até ganharmos. Pai, quer vir conosco? Eu vou, filho. Não posso mais ficar sentado entre quatro paredes esperando notícias suas. Eu mesmo quero agir. Assim que esperou o dia amanhecer, Edwin ligou para seu chefe e novamente concordou com a folga. No entanto, ele teve que ouvir palestras sobre o assunto. Os jovens são assim. Eles não sabem o que querem. Eles precisam de folga e depois não precisam mais. É hora de se tornar mais sério, senhor pesquisador. Os três tomaram um café da manhã rápido e foram ao mercado perto da casa de Leslie. O mercado estava cheio de vendedores. Os raros transeuntes davam uma olhada nas barracas em busca do que haviam procurado logo pela manhã. Pouco a pouco, as fileiras de barracas estavam se enchendo de vendedores e clientes. Mas é para Leslie. Vamos voltar hoje à noite, no final do mercado? Leslie concordou. Mas Gerard se opôs categoricamente. De jeito nenhum. Se Karen está aqui e este é o único lugar onde ela sabe que pode ser encontrada, eu não vou sair daqui. Faça como quiser, eu fico. Eu sei me virar sozinho, filho. Vá em frente, cuide de sua vida. Vou me sentar aqui no banco e esperar. Não estou acostumado a esperar muito. Se Deus quiser, se eu vir Karen, a levarei para seu apartamento. E então resolveremos isso. E foi isso. O pai permaneceu em seu posto, e Edwin e Leslie foram ao hospital para visitar a criança abandonada. Mas no hospital eles tiveram uma surpresa. Seu bebê foi levado para um orfanato. A bebê é perfeitamente saudável. O que ela faria em um hospital? Desnorteada a ponto de chorar, Leslie se encostou na porta do hospital e fechou os olhos. Não se preocupe, Leslie, Edwin a tranquilizou, nós encontraremos nosso filho. Agora vou descobrir exatamente para onde o enviaram e vamos segui-lo imediatamente.
Quando chegaram ao orfanato, tiveram uma visão desoladora. Na creche, crianças pequenas, não muito mais velhas do que elas, estavam brincando. Quando viram o homem e a mulher entrarem, os olhos dos pequeninos se encheram de tanta esperança que eles se sentiram incomodados. Elas passaram apressadas, tentando não olhar para ninguém, para não alimentar as esperanças de ninguém. No quarto do bebê, Leslie imediatamente encontrou seu filho abandonado e correu até ele. Meu filhinho, não chore, a mamãe está perto, disse ela suavemente, segurando-o junto ao peito. Edwin ficou novamente surpreso com a transformação de Leslie. Ela não era mais uma criança frágil, mas uma mãe de verdade, capaz de proteger seu filho de todas as adversidades. E, instantaneamente, tudo ficou claro e compreensível. Edwin se deu conta do que faria em seguida. Tudo parecia tão simples que ele sentiu que o que estava prestes a dizer a Leslie era a coisa mais necessária e certa a fazer. Leslie, disse ele calmamente, devemos solicitar o registro civil imediatamente. Nós nos casaremos e ficaremos com o bebê. Vamos adotá-lo. Não concorda? O olhar de alegria e gratidão da menina respondeu por ela. Edwin abraçou Leslie com o bebê e disse: faremos tudo conforme as regras com você mais tarde, ok? E um pedido de casamento romântico, e um lindo casamento com vestido branco e véu. O mais importante agora é não perdermos o nosso bebê, certo? Mas pedirei a seus pais sua mão em casamento, é claro. Eu sou órfã, Edwin, sorriu Leslie, eu vou me abençoar. Eles foram ao escritório do diretor do orfanato e concordaram que a criança não seria dada para adoção a ninguém. Ainda assim, ser um investigador do comitê de pesquisa tem suas vantagens. Cheios de esperança e planos para o futuro, os jovens decidiram passar na casa de Edwin, fazer um lanche e ir ao mercado, onde o pai tinha sua barraca. Mas, assim que entraram na casa, ficaram surpresos ao ouvir vozes alegres vindas da cozinha. Com a maior empolgação, Edwin correu para a cozinha e parou de espanto. Sentados à mesa estavam Gerard, uma mulher estranha e ela. Sua mãe. Tão querida, tão próxima e, ainda assim, tão estranha. A mãe. Houve um silêncio incômodo à mesa. E a primeira a rompê-lo foi sua mãe. Ela se levantou, foi até Edwin, olhou para ele em silêncio por um longo momento, depois deitou a cabeça em seu peito e chorou. Edwin, meu filho, há quanto tempo não o vejo, gritou ela. Edwin abraçou sua mãe com vergonha e disse baixinho, vamos, mamãe. Vamos, mamãe. Não chore. Está tudo acabado. Você está conosco agora. Estamos juntos. E você não está mais em perigo. Karen pegou a mão do filho e acariciou sua marca de nascença com carinho. Olhando para o meu coração no pulso, eu sempre pensava em você, Edwin. Gerard enxugou as lágrimas dela com a palma da mão e disse alegremente: é isso aí, Karen. Todas as coisas ruins acabaram. Este é Edwin, Leslie, esta é Irene. O anjo da guarda de nossa mãe. Olá para a bela companhia. Sorriu Irene. Eles levaram as guloseimas para a sala de estar, pois a pequena cozinha já não era grande o suficiente para todos. À mesa, Gerard se voltou para Irene. Conte-me, Irene, como você encontrou Karen? Como você a salvou? Fale-me sobre você. O que há para contar? Irene sorriu ironicamente, e não tenho família. Vendi minha casa e fui morar com meu marido. Vivemos juntos por 5 anos. Depois, ele trouxe uma jovem amante para dentro de casa e fui jogada na rua. Sem dinheiro, sem documentos. Foi assim que me tornei uma sem-teto. Não foi fácil. Frio, fome. Graças a Deus, meus braços e pernas estão intactos. Eu trabalharia um pouco para comer. Eu remexia no lixo, encontrava algumas roupas. O que posso dizer? Eu tinha que implorar por esmolas. Principalmente no inverno. Nosso irmão se instala em uma rede de aquecimento no frio. De alguma forma, conseguimos sobreviver ao inverno lá. Há 3 anos, eu estava voltando para minha casa, para a calefação, por um campo aberto.
De repente, ouvi um gemido suave do lado de fora da estrada. Achei que estava imaginando coisas. Ou algum animal congelando. Decidi dar uma olhada. E lá estava uma mulher deitada, com uma jaqueta leve, sem chapéu, sem sapatos. E coberta de sangue. Que horror! Como se estivesse se lembrando da terrível imagem, a mulher encolheu os ombros e bebeu o licor de Gerard de um só gole. Karen sentou-se com o rosto entre as mãos, com os ombros tremendo de tanto chorar. Gerard se aproximou da esposa e colocou o braço em volta dos ombros dela. Ele tirou o casaco, continuou Irene, embrulhou a pobre coitada o melhor que pôde. E a arrastou pela neve. Não sou forte o suficiente. E Verônica, desculpe, Karen estava inconsciente. Eu a arrastei. Com seus companheiros sem teto, nós a colocamos no calor, fervemos um pouco de água, limpamos o sangue e lhe demos algumas ervas. E um pouco de vodka, é claro. Acabamos de conseguir uma cura para o resfriado. Aos poucos, sua mãe começou a se recuperar. Em alguns dias, ela recuperou os sentidos. Mas ela não conseguia se lembrar de nada. Nem mesmo o nome dela. Então, eu lhe dei o nome de Verônica. Para que ela não perdesse a esperança. Irene estava triste. Veja, Verônica, sua sorte mudou. Você encontrou a sua. E eu, com meu nome, provavelmente só encontrarei o amor, brincou a mulher ironicamente. Gerard, Edwin, a mãe olhou suplicante para o marido e o filho, não vamos deixar a Irene, vamos? Não. Ela fez tanto por mim. E ela me salvou uma vez no quartel. De um estuprador. Claro que não, Karen, disse o pai. Irene, você quer vir conosco para a aldeia? É uma casa grande. Há muito espaço para todos nós. E o Edwin nos ajudará com a papelada do emprego dele, não é mesmo, filho? Claro, Irene. Obrigado por sua mãe. Você também não está sozinho agora. O Edwin está um pouco confuso. Desculpe-me, mamãe. Talvez você não goste de me contar isso. Mas como você foi parar lá na charneca no inverno? A culpa foi minha, Edwin, suspira sua mãe. Não me dei conta de como estava feliz. Uma equipe de construção veio ao nosso vilarejo. Para consertar o estábulo. Você, Edwin, tinha apenas 12 anos na época. E o capataz deles começou a me cortejar, a me elogiar, a declarar seu amor. Isso me deixou tonta. Eu não conseguia suportar. Meu pecado. Concordei em deixar tudo e segui-lo até o fim do mundo. Perdi a cabeça. Voltei para a fazenda naquele dia, esqueci algo. Então ele estava me esperando na fazenda. Decida-se, disse ele, é agora ou nunca. Ele disse que jogaria tudo a seus pés. Corra comigo, nosso amor sobreviverá e vencerá. Por que eu deveria ter tanta felicidade quanto vocês, minha família? Eu não mereço. Pequei gravemente. Você expiou seu pecado há muito tempo com seu sofrimento, mãe, disse Edwin calmamente. Obrigado, filho. Então ele me colocou no carro e me levou para a cidade. Ele nem sequer me deixou dizer adeus a você, para lhe contar. Mais tarde, ele disse. Quando chegamos à cidade, ele me trancou em casa. Não me deixou falar com ninguém. Não me deixava ir a lugar nenhum sozinho. Ele me controlava em tudo. Proibiu-me de fazer amigos, de ser amigo dos vizinhos. E depois de um tempo, ele começou a beber e a sujar as mãos. Uma vez ele me bateu muito. Achei que não sobreviveria. Escrevi uma carta de despedida e, em lágrimas, pedi ao meu vizinho que a entregasse a você. Mas eu não queria que você soubesse onde eu estava. Eu estava insuportavelmente envergonhado. Foi assim que vivi depois disso. Sofri espancamentos, humilhações e assédio. Uma vez eu disse adeus à minha vida. Eu não aguentava mais. Então me joguei pela janela. Foi nesse inverno que Irene me encontrou. A última coisa de que me lembro foi de olhar para cima, chorando, depois dei um passo à frente e tudo virou noite.
Acordei uma vez por causa da dor e vi Archie me arrastando para trás da casa, para o ar livre, e desmaiei novamente. Acordei no aquecedor e minha cabeça estava vazia. Como uma lousa em branco. Bovo, Irene acenou com a cabeça, uma folha em branco. Você pode escrever o que quiser. Eu tive que aprender tudo. E hoje fomos ao mercado, para o caso de termos sorte e conseguirmos alguma comida. Olhei para minha Verônica e ela parecia uma parede. Parada ali, tremendo, com lágrimas escorrendo pelos olhos. E Gerard corre até ela e começa a abraçá-la e a chorar. Parece um filme indiano. E uma lágrima escapou dela. Todos riram, agradecendo mentalmente a Irene por ter resolvido a situação. Então, a noite de reencontro se transformou suavemente em uma noite de lembranças. Logo a geração mais velha, embriagada, começou a cantar músicas folclóricas e Leslie sussurrou para Edin. Por que não os deixamos e vamos para minha casa? Tenho um pequeno apartamento, mas ele é meu. Minha avó o deu para mim. Edwin acenou com a cabeça e se virou para as pessoas na mesa. Vocês ficam, e Tânia e eu vamos para a sua casa. Leslie, foi um prazer conhecê-la. Karen se aproximou da garota e a abraçou gentilmente. Você é muito simpática, espero que logo sejamos uma família. Meu filho ficará muito feliz com você. Vejo que você o ama. No dia seguinte, Edwin e Leslie foram ao cartório logo pela manhã, assim que o cartório abriu, para solicitar e marcar a data do casamento. Os funcionários da instituição se colocaram na posição dos futuros recém-casados, já que se tratava da adoção de uma criança, e marcaram a data do casamento para um futuro muito próximo. Os 3 dias maravilhosos que passaram juntos passaram despercebidos. De manhã, Edwin e Leslie saíram para trabalhar. Gerard, Karen e Irene tinham ido à cidade, prometendo telefonar com mais frequência. Finalmente, Edwin começou a procurar a mãe da criança que logo se tornaria filho dele e de Leslie. Afinal de contas, a mãe criminosa que havia condenado o bebê à morte precisava ser encontrada e punida em toda a extensão da lei. Na mesa de Edwin, o relatório dos peritos do laboratório já estava esperando. Com base em um pedaço de cheque encontrado na sacola, eles haviam determinado a data, a hora e o nome do supermercado. Edwin, levando a polícia com ele, foi imediatamente para aquele endereço. Pesquisando os vídeos da loja em um horário e data específicos, Edwin viu um homem comprando mantimentos. Um dos seguranças do supermercado reconheceu imediatamente o cliente. Ele é nosso cliente habitual. Não sei seu nome. Mas ele mora por aqui. Depois de tirar uma foto da fita de vídeo, a polícia foi de porta em porta, mostrando a foto e fazendo perguntas. Logo tiveram um golpe de sorte. O porteiro de uma das casas reconheceu imediatamente o homem da foto. É o Archie, do 3º andar. Com o mesmo zelador, Edwin soube que com Archie morava uma jovem que ele apresentava a todos os vizinhos como sua sobrinha. Só que ela quase nunca era vista. Ela estava sempre sentada no apartamento. É por isso que ninguém sabia que ela estava grávida. Sem hesitar um segundo, Edwin e os policiais foram ao apartamento de Archie e tocaram a campainha. A porta foi aberta por uma garota assustada e exausta de cerca de 18 anos, com sinais visíveis de espancamento. Onde está seu tio, Archie? Perguntou Edwin severamente. Ele não é meu tio, a garota de repente começou a chorar. Ele é meu carcereiro, meu guardião, meu carrasco. A garota disse que há 3 anos estava mendigando nas estações de trem. Seus pais haviam morrido e era impossível viver na velha casa. Então ela foi para a cidade. Foi lá, na estação de trem, que Archie a encontrou. Ele a levou para casa. Ele a embebedou, alimentou-a, comprou suas roupas e prometeu cuidar dela. Edwin soube, desde o primeiro momento em que a viu, que o acaso não existia. Tanto Archie, o insensível da história de sua mãe, quanto Archie, o da história da pobre garota, são o mesmo sádico. Que reviravolta do destino! Como diria Irene em um filme indiano. Como você se livrou da criança? Perguntou Edwin. Não estou enganado, estou? Você deu à luz recentemente? A garota começou a chorar ainda mais.
Eu não queria o bebê. E quando descobri que estava grávida, já era tarde demais para me livrar dele. Então, fiquei presa durante todo o trimestre. Então ela deu à luz o meu bebê. Tive um longo trabalho de parto e adormeci. Quando acordei, Archie disse que o bebê estava morto e que ele o havia enterrado, mas eu não acreditei. O bebê já estava gritando histericamente. De repente, ouviu-se um grito vindo da porta. O que está acontecendo aqui? Quem são vocês e o que querem na minha casa? Acalme-se, cidadão, tentando se conter para não atacar o desgraçado, Edwin disse, meu nome é Edwin. Sou um investigador do Comitê de Investigação, aqui está minha identificação. Não me importo com você ou com sua identidade. Archie disse, saia da minha casa agora mesmo. Sairemos daqui em 1 minuto, Archie, disse Edwin secamente, mas você terá de vir conosco para que possamos esclarecer algumas coisas para você. Edwin ordenou que os policiais chamassem uma ambulância para a garota e aguardassem a chegada dos médicos, e ele mesmo levou a detida para o comitê de investigação. Após algumas horas de interrogatório, quebrado por fatos irrefutáveis, Archie confessou tudo. Depois que o primeiro brinquedo quebrou, eu não consegui encontrar outro por muito tempo, disse ele, e Edwin não podia acreditar no que ouvia. Ele ficou surpreso com o cinismo do homem. Você chama a mulher e a menina que você maltratou de brinquedos? E o que são elas se não brinquedos? Archie zombou, bonecas elas são. Fantoches estúpidos e sem cérebro. Atraia-as com uma vida boa, calor e comida ou sentimentos cinematográficos, e elas o seguirão para qualquer lugar. E então eles não ficam satisfeitos. E precisam ser ensinados. Para fazer a vida valer a pena. Eu sou seu senhor e mestre, eles têm de me adorar e obedecer incondicionalmente. E aquela prostituta queria colocar um grampo em meu pescoço. Não quero o pirralho dela, então me livrei dele. Incapaz de aguentar mais um segundo de tal absurdo, Edwin mandou Archie para a cela de detenção. Ele colocou todos os seus papéis em ordem, escreveu seu relatório e deixou o caso de lado. Tudo o que restava para o julgamento era anexar o testemunho da mãe e da infeliz criança. Edwin tinha certeza de que esse canalha de noções pervertidas, acontecesse o que acontecesse, seria reconhecido pelo tribunal como são. E o bastardo receberia toda a medida de sua punição. Mas isso não era o que importava para ele no momento. Ele ligou para Leslie e pediu que ela o acompanhasse até o hospital. Quando Edwin e a incompreendida Leslie entraram no quarto onde a garota ferida estava deitada, ela deu um pulo de susto. Você não vai deixar o Archie ir embora, vai? Não vai colocá-lo na cadeia? Não se preocupe, ele se foi. Você nunca mais o verá. Só tenho uma pergunta, quer seu bebê de volta? Como assim, devolvê-lo? A garota estava confusa, ele está morto. Não, querida, Edwin respondeu gentilmente, ele está vivo e bem. Ele está vivo e bem. E o que você acha que vai fazer com ele? A garota repentinamente cerrou os lábios e olhou com ódio para a janela. Eu não quero essa criança. Ele é filho daquele monstro. Não quero nem tocar em alguém que carrega o sangue do meu carrasco. E a garota se virou e se deitou na cama. Isso é tudo, Leslie, disse Edwin, fechando a porta do quarto, todas as formalidades foram observadas. A criança foi abandonada. Sabendo quem é o pai, você ainda quer adotá-la? Edwin, a culpa não é do bebê, assentiu Leslie, o sangue dele é tão quente e vermelho quanto o de qualquer criança. E um bebê precisa de uma família, uma mãe e um pai, assim como qualquer outro bebê no mundo. Ele precisa de amor e carinho. E a forma como nosso filho crescerá depende apenas de nós mesmos. Os brotos secos não criam raízes. Mas se você regá-lo, ele florescerá. Portanto, você e eu criaremos nosso filho para que ele se torne um homem digno. Meu Deus, Leslie! Edwin se emocionou, como você é jovem. Mas já tão sábio. 1 ano depois, Edwin e Leslie vieram à cidade para passar férias. E seu filho pequeno, Jared, precisava de um tempo na natureza com os avós.
O garotinho tinha acabado de começar a andar e a dizer suas primeiras palavras e era tão fofo e agitado que agradou aos pais e fez com que os avós implorassem para levar o neto. À noite, quando Jared já havia adormecido, os adultos se reuniram no pátio do gazebo, onde Karen pôs a mesa com os presentes de Gerard da natureza e suas especialidades. A amiga de Karen, Irene, logo chegou também. A mulher se considerava a segunda avó de Jared e frequentemente discutia com suas amigas sobre o direito de cuidar da criança. Irene também havia sido afetada pela mudança. Ela conheceu um homem simpático na cidade, um viúvo, e foi morar com ele. Logo quiseram formalizar seu relacionamento. Juntos, eles se sentaram no gazebo, bebendo na lelca, comendo cogumelos e repolho, conversando calmamente e compartilhando notícias. E cada um em seu coração agradeceu a Deus pelo fato de a vida ter sido misericordiosa com eles. Eles haviam encontrado família, amor, paz e felicidade. E o que mais é necessário nesta vida? Nada mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.